Olá, tudo bem? Como é que vai, galera? É uma satisfação a gente voltar aqui novamente para dar continuidade àquela série de vídeos que nós estamos falando sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Nós temos falado várias coisas aqui importantes, inclusive os vídeos anteriores já estão aí postados. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like, ajuda o seminário a divulgar o Evangelho e propagar a salvação de Jesus Cristo para todo mundo. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essas aulas e nós vamos falar especificamente sobre o batismo de fogo, que é, assim, encontrado lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Assim, quando João Batista vai dizer, né, e nós temos repetido bastante esse versículo aqui, João Batista vai dizer, né, eu vos batizo com água, mas vem aquele, né, que eu não sou digno de segurar, de amarrar, de atar suas sandálias, que vem após mim, ele, logicamente falando de Jesus, vos batizará com o Espírito e com fogo. Então, essa frase, e com fogo, é uma frase que nós justamente gostaríamos de tratar. Agora, o que é esse batismo com fogo? Nós temos visto até agora sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas João Batista acrescenta justamente essa frase quando ele diz que Jesus batizará com o Espírito Santo. Então, o que seria então essa frase, o batismo com fogo? Infelizmente, no mundo evangélico e sobretudo o pessoal que, assim, da linha pentecostal, parece ter usado mal essa frase, essa afirmação de João, né, essa afirmação de João Batista, afirmando que o batismo com fogo é que nós devemos buscar. Então, como nós temos falado da importância de estudar as Escrituras e usar as regras assim, exegética, hermenêutica, nesse ponto vai ajudar bastante. Essa é uma questão que, como eu falei, dessa ligação, dessa linha pentecostal com o que João Batista disse, quando ele fala, né, do batismo com fogo, eles vão ligar justamente com Atos capítulo 2, quando diz lá, né, quando caíram sobre eles em forma de línguas como de fogo. Então, eles vão ligar esse como de fogo com o que João Batista disse com batismo com fogo. Então, essa ligação mal formulada e mal entendida, consequentemente mal interpretada, vai gerar um pensamento e uma busca nesse mundo evangélico, sobretudo pentecostal, de todos aqueles que entendem, por essa interpretação incorreta, que devem buscar esse batismo com fogo. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque uma coisa simples que nós podemos fazer, que nos ajuda a tomar cuidado com isso, é usar uma chave bíblica. Chave bíblica é uma das ferramentas que nos ajuda bastante. A gente diz que a chave bíblica é a melhor ferramenta para se fazer uma boa interpretação das Escrituras. Porque ela vai buscar todas as, assim, em toda a Bíblia, quando se fala de determinado assunto que nós queremos tratar. Então, se nós pegarmos essa frase, ou pegarmos a ideia do fogo, ok? No Antigo Testamento, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu separei alguns versículos desde Gênesis para que a gente tenha uma ideia com relação a isso. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24, vai dizer assim: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Em Êxodo capítulo 24, versículo 17, vai dizer: aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor
parecia um fogo consumidor no topo do monte. Em Levítico capítulo 10, por exemplo, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram um fogo profano perante o Senhor, sem que ele tivesse sido autorizado. O versículo 2 vai dizer: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, vai dizer: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Então, nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, quando a ideia do fogo aparece vindo de Deus, geralmente é para uma condenação. Nós vimos lá em Gênesis a questão de Sodoma e Gomorra, nós vimos como o Senhor se apresentava no Monte Sinai, a questão de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos. E tem, assim, esse caso bastante emblemático, que é o acontecimento do profeta Elias, né, com os 400 profetas de Baal. Isso fez com que, na oração de Elias, o Senhor, que é fogo consumidor, veio e queimasse e destruísse toda aquela situação. Se nós passarmos para o Novo Testamento, nós vamos ver assim algo importante também com relação ao que quer dizer o uso do fogo pelas Escrituras. Lá em Hebreus capítulo 10, né, eu acabei de citar aqui, 10, 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso consumirá os inimigos de Deus. Em Hebreus 12, 29 vai dizer que Deus é fogo consumidor. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 vai dizer: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. No versículo 12 desse mesmo capítulo vai dizer assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Apocalipse, capítulo 18, versículo 8, vai dizer: por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que o julga. Então, nós estamos vendo que as cartas traziam essa ideia de fogo, e quando você via escrito pelos cristãos, quando via a palavra fogo sendo escrita, ele entendia que havia esse julgamento de Deus perante as ações que foram feitas. Indo para os evangelhos, nós temos justamente as falas de Jesus Cristo. Versículo 22 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer: mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Capítulo 18 de Mateus, versículo 9, vai dizer: e se teu olho fizer tropeçar, arranca-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que
tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Mateus, capítulo 25, versículo 41, vai dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, podemos ver, meus queridos, que usando apenas uma chave bíblica e analisando cada vez que a palavra fogo é usada, essa palavra está linkada justamente com o julgamento de Deus, operando sobre aqueles que têm praticado abominações e, consequentemente, praticado as coisas que Deus não aprova. Então, o que seria, logicamente, o que João Batista estava dizendo lá em Mateus capítulo 3? Será que, diante de todas essas passagens que nós vimos, que diz respeito ao fogo, será que isso tem a ver com o julgamento de Deus para com aqueles que estão praticando as coisas que o Senhor não aprova? Então, nesse ponto, nós precisamos realmente estar atentos. Algumas pessoas vão dizer que o batismo em fogo é o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos, porque esse batismo no Espírito Santo não quer dizer o batismo em fogo. Não são a mesma coisa. Porque como nós temos visto sobre o batismo no Espírito Santo, certamente não diz respeito ao batismo com fogo citado por João. Então, quando nós vamos crer que o fogo tem a ver com a recepção da promessa do Espírito Santo, nós estamos justamente entendendo mal ou interpretando mal o que João Batista estava dizendo justamente lá no capítulo 3. Para isso, nós vamos entender aquele contexto. Nós já vimos o que quer dizer o uso da palavra fogo em todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E vamos ver se essa ideia que nós vimos até agora, nessas passagens que são lidas, se encaixam no texto que encontra-se lá em Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 12. Então, veja comigo esse texto. Naqueles dias, capítulo 3, versículo 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E João dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Veja agora essa ideia que a gente está justamente vendo em todas as Escrituras. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então as pessoas saíam dessas cidades, Jerusalém, toda a Judéia e as circunvizinhanças do Jordão, vinham até João Batista, demonstravam arrependimento e eram batizados com água. Quando João Batista viu os fariseus e os saduceus vindo para serem batizados, olha o que ele diz lá no versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então nós estamos vendo aqui
que João Batista começa a julgar a intenção desses saduceus e fariseus vindo para serem batizados também. Então parece que o julgamento está sendo colocado nas palavras do profeta João Batista. E ele vai confirmar isso no versículo 9, ou melhor, no versículo 10, onde ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então nós já estamos vendo aí tudo que nós vemos nos versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a questão do julgamento, usando o fogo para que isso possa ser aplicado por Deus para aqueles que estão incrédulos e não se mostram arrependidos. E aí entra o versículo 11 que nós temos lido, e quando ele diz, no final do versículo 11, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, veja como é que ele conclui no versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, nesse sentido, nós podemos ver que o batismo com fogo é algo que não se deve buscar. Porque pode ser que você esteja pedindo uma maldição para você mesmo. Porque de acordo com o que João Batista está dizendo, aquele que vai ser batizado com fogo é justamente aquele que vai receber o juízo de Deus, a condenação de Deus. Então, quando você vai dizer, eu vou buscar o meu batismo, vai ser um batismo com fogo, cuidado. Você pode estar pedindo uma maldição para você, acreditando que é uma bênção. Porque o batismo com fogo, como eu já falei, era um batismo de condenação para aqueles que eram desobedientes. Então, espero que você tenha entendido o significado dessa frase. Quando João Batista vai dizer que Jesus vai fazer, e ele vai fazer mesmo, porque quando ele vier em glória buscar a sua igreja, ele vai justamente decretar a condenação daqueles que não obedeceram a sua palavra. Então, eu exorto você a entender bem o que a Bíblia diz e que você busque justamente fazer o que a Bíblia diz, que você tire essas lentes que têm atrapalhado você a entender o buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo não tem nada a ver com buscar esse batismo com fogo. Buscar o Espírito Santo é uma bênção. E se Deus permitir, nós vamos falar disso no próximo programa. E buscar o batismo com o fogo é maldição. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha justamente visto todo esse contexto em todas as Escrituras. Reveja esse vídeo, busque as passagens que foram citadas e confirme, deixando a Bíblia falar no seu coração. Tá bom? Que Deus possa abençoar você e sua casa e que você busque justamente o batismo com o Espírito Santo. Que esse vai te dar graças e vai te levar aos céus. O Senhor te abençoe e você possa conseguir obter essa graça que é pelo Espírito Santo na sua vida. Até mais.